Você provavelmente ouviu isso a vida inteira. Precisa comer carne para ter proteína. Vegetal não sustenta. Sem carne você perde músculo. Essa ideia está tão enraizada na cultura brasileira que questionar ela parece quase uma heresia. Mas e se eu te mostrar que ela é factualmente errada? Não como opinião, não como ideologia, como dado. Gramas por gramas de proteína comparados lado a lado. Porque existem 20 alimentos de origem vegetal que contêm mais proteína por porção do que um bife comum. 20. E a maioria deles é mais barata, mais acessível e mais fácil de preparar do que qualquer corte de carne que você encontra no açougue. Mas aqui está o detalhe que a indústria da carne não quer que você saiba. Proteína vegetal e proteína animal não são a mesma coisa no corpo. Algumas fontes vegetais entregam proteína mais biodisponível, com menos inflamação associada e com benefícios adicionais que nenhum corte de carne vai te oferecer. E algumas são simplesmente incompletas se consumidas isoladas, o que é fácil de resolver quando você sabe como. Hoje você vai conhecer os 20 alimentos vegetais com maior teor proteico, com os números reais, sem exagero, sem ideologia. Só ciência e cozinha brasileira. Se inscreve no canal e ativa o sino. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente como você monta o seu prato. Antes dos 20, o contexto que muda tudo. Um bife de patinho grelhado, a referência mais comum de proteína no Brasil, contém em média 26 gramas de proteína por 100 gramas. Esse é o número que vamos usar como referência. Tudo o que ultrapassar 26 gramas por 100 gramas está acima da carne. Tudo entre 15 e 26 gramas está próximo. E tudo abaixo de 15 ainda é fonte relevante quando consumido em quantidade ou combinado com outros alimentos. Guarda esses números. Eles vão fazer sentido em cada item da lista. Alimento número 1. Amendoim. Começa com o mais brasileiro de todos. O amendoim tem 26 gramas de proteína por 100 gramas, empatado com o bife. Mas com um bônus que a carne não tem. Gorduras insaturadas que protegem o coração, fibra que alimenta a microbiota e resveratrol, o mesmo antioxidante do vinho tinto. A pasta de amendoim integral, sem açúcar, sem óleo hidrogenado, tem o mesmo perfil. 2 colheres de sopa no café da manhã já entregam mais proteína do que um ovo inteiro. Como usar? Pasta de amendoim com banana no café. Amendoim torrado sem sal como lanche. Adicionado a molhos e refogados no jantar. Alimento número 2. Soja, a campeã absoluta da proteína vegetal. 100 gramas de soja cozida contém 36 gramas de proteína, 40% acima do bife. O tofu firme, feito da soja, tem entre 17 e 20 gramas por 100 gramas dependendo do processo. O edamame, soja verde cozida, tem 11 gramas por 100 gramas, mas com textura e praticidade que facilitam o consumo diário. O tempê, soja fermentada originária da Indonésia cada vez mais presente no Brasil, tem 19 gramas por 100 gramas, com o bônus da fermentação que aumenta a biodisponibilidade da proteína e adiciona probióticos naturais. A soja é proteína completa. Contém todos os aminoácidos essenciais. Alimento número 4. Grão de bico 27 gramas de proteína por 100 gramas na versão seca. Depois de cozido, 9 gramas por 100 gramas. Mas a densidade calórica baixa permite porções generosas. O hummus, pasta de grão de bico com tahine, concentra proteína, gordura saudável e fibra numa única preparação. O grão de bico assado no forno com azeite e temperos vira lanche crocante com mais proteína do que qualquer salgadinho industrializado. O aquafaba, a água do cozimento do grão de bico, pode substituir claras de ovo em receitas, um dado que surpreende a maioria das pessoas. Como usar hummus caseiro, como substituto do requeijão no pão. Grão de bico assado como lanche, adicionado a saladas, sopas e ensopados. Alimento número 5. Feijão preto, o patrimônio nacional. 100 gramas de feijão preto cozido contém 8,9 gramas de proteína. E numa porção de meia xícara cheia chegamos a 7,5 gramas. Combinado com arroz,
como a tradição brasileira sempre fez, forma uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. A combinação arroz com feijão que gerações chamam de alimentação simples é, na verdade, uma das fontes de proteína mais completas e baratas do mundo. A ciência nutricional demorou décadas para confirmar o que a sabedoria popular já sabia. Como usar? Alimento número 7. Sementes de cânhamo. Pouco conhecidas no Brasil, mas com o perfil proteico mais impressionante de todas as sementes. 31 gramas de proteína por 100 gramas. Mais do que a carne. E também proteína completa. Todos os aminoácidos essenciais. Com proporção ideal de ômega 3 e ômega 6. 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo descascadas, adicionadas ao iogurte, ao smoothie ou à salada, entregam 10 gramas de proteína sem nenhum cozimento, nenhum preparo, nenhuma complicação. Como usar? Polvilhadas sobre saladas, iogurtes e frutas, adicionadas a vitaminas e smoothies, misturadas à aveia no café da manhã. Alimento número 8. Espirulina 57 gramas de proteína por 100 gramas. Isso não é erro de digitação. A espirulina, alga microscópica cultivada em água, tem mais do que o dobro da proteína da carne por peso. É o alimento com maior concentração de proteína disponível no planeta. Além da proteína, contém ferro biodisponível, vitamina B12, clorofila e antioxidantes com ação anti-inflamatória documentada. Claro, você não come 100 gramas de espirulina por refeição. A forma prática é o pó ou as cápsulas. Uma colher de chá de pó de espirulina num suco verde entrega 4 gramas de proteína com micronutrientes que nenhuma carne oferece. Alimento número 10. Amendoim em farinha. A farinha de amendoim desgordurada tem entre 45 e 50 gramas de proteína por 100 gramas, quase o dobro da carne. É o amendoim após a extração do óleo. O que sobra é proteína e fibra concentradas. Usada em vitaminas, mingaus e receitas de culinária funcional, a farinha de amendoim é provavelmente o ingrediente proteico mais barato por grama disponível no Brasil. Como usar? Adicionada a vitaminas e smoothies, no mingau de aveia para dobrar o teor proteico, em receitas de bolo e panquecas funcionais. Alimento número 11. Tofu firme. 17 a 20 gramas de proteína por 100 gramas. O tofu é essencialmente proteína de soja coagulada, concentrada, sem os carboidratos e com textura que absorve o tempero do preparo. Marinar em shoyu, alho e gengibre por 30 minutos antes de grelhar transforma completamente o perfil de sabor. O tofu defumado, disponível em mercados naturais e asiáticos, já vem temperado e pode ser consumido direto ou fatiado em saladas. Como usar? Tofu grelhado em cubos com legumes salteados. Tofu amassado refogado com temperos como substituto de carne moída. Tofu sedoso batido no liquidificador. Alimento número 13. Cogumelo shiitake seco. Aqui está um dado que surpreende a maioria das pessoas. O cogumelo shiitake desidratado tem entre 9 e 11 gramas de proteína por 100 gramas, mais do que ovo inteiro, com o bônus dos beta-glucanos, polissacarídeos, com ação imunomoduladora comprovada em estudos clínicos, e do eritadenine, composto exclusivo do shiitake, que reduz colesterol circulante. Como usar? Shiitake reidratado e refogado com alho como base de molhos. Adicionado a sopas e risotos, laminado e desidratado como lanche crocante. Alimento número 14. Castanha de caju, 18 gramas de proteína por 100 gramas. A castanha brasileira mais famosa no mundo, com gorduras insaturadas que protegem o sistema cardiovascular, magnésio que relaxa a musculatura e triptofano, precursor da serotonina, que apoia o equilíbrio do humor. O leite de castanha de caju, feito em casa, tem muito mais proteína e nutrientes do que as versões industrializadas. Como usar? Punhado de castanhas como lanche da tarde. Leite de castanha caseiro como base de vitaminas. Castanha triturada como cobertura de frutas e saladas. Alimento número 15. Aveia, 17 gramas de proteína por 100 gramas. O grão mais consumido no café da manhã brasileiro tem mais proteína do que a maioria das pessoas imagina.
e a aveia contém avenantramidas, antioxidantes exclusivos que reduzem inflamação e protegem as paredes dos vasos sanguíneos, além de beta-glucana, fibra solúvel que regula o colesterol e estabiliza a glicemia. Combinada com sementes de cânhamo ou pasta de amendoim, o café da manhã de aveia entrega 20 a 25 gramas de proteína, equivalente a um filé de frango. Como usar mingau de aveia com sementes de cânhamo e pasta de amendoim? Aveia batida no liquidificador com banana como base de vitamina proteica, preparado na véspera para praticidade matinal. Alimento número 16. Feijão branco. 9 gramas de proteína por 100 gramas cozido, com um perfil mais suave de sabor das leguminosas. Ideal para quem está introduzindo mais proteína vegetal na dieta sem querer alterações radicais no paladar. O feijão branco tem também entre os maiores teores de cálcio entre as leguminosas, importante para quem reduz laticínios. Como usar ensopado com alecrim e alho, amassado como substituto de purê de batata, em saladas frias com azeite e ervas. Alimento número 17. Pistache. 20 gramas de proteína por 100 gramas. O pistache tem o melhor perfil de aminoácidos entre as nozes, incluindo leucina, o aminoácido mais importante para a síntese muscular. Estudos com atletas mostram que o pistache pós-treino promove recuperação muscular, comparável a outras fontes proteicas convencionais. Como usar? Punhado sem sal como lanche pós-treino, triturado como cobertura de pratos salgados e doces. Pasta de pistache em torradas. Alimento número 18. Brócolis. 2,8 gramas de proteína por 100 gramas parece pouco, mas o brócolis entrega proteína com um dos maiores índices de digestibilidade entre todos os alimentos, vegetais ou animais, e com sulforafano, composto que ativa genes de desintoxicação celular e tem ação anticancerígena documentada em dezenas de estudos. Comer 300 gramas de brócolis por dia, uma porção generosa, entrega 8 gramas de proteína altamente biodisponível com benefícios que nenhuma carne oferece. Como usar refogado rápido com alho e azeite? Cru em Alimento número 19. Levedura nutricional. 50 gramas de proteína por 100 gramas. A levedura nutricional, inativa, com sabor que lembra queijo, é um dos ingredientes mais versáteis da culinária funcional. Fonte das poucas formas de vitamina B12 de origem não animal. Rica em glutationa, o antioxidante mais importante produzido pelo corpo, que declina com a idade. 2 colheres de sopa polvilhadas sobre qualquer prato entregam 8 gramas de proteína e uma dose relevante de vitaminas do complexo B. Como usar? Polvilhada sobre massas, risotos e sopas no lugar do queijo. Adicionada a molhos cremosos para dar sabor. Misturada na popcorn para lanche proteico. Alimento número 20. Moringa em pó. 25 gramas de proteína por 100 gramas. Fechamos com a planta que já apresentamos em vídeos anteriores deste canal e que merece lugar nessa lista pelos números que carrega. A moringa em pó tem proteína comparável à carne, mais ferro do que a carne bovina, mais cálcio do que o leite, e vitamina A superior à cenoura. Uma colher de chá, adicionada ao suco verde, transforma um copo comum num suplemento completo de micronutrientes. Como usar uma colher de chá no suco verde pela manhã, adicionada a smoothies, vitaminas e sopas. Em cápsulas para quem prefere praticidade. 20 alimentos. 20 razões para parar de acreditar que proteína tem endereço fixo no açougue. Mas antes de fechar esse vídeo, deixa eu te dizer algo que importa mais do que qualquer item dessa lista. Proteína não é sobre um alimento, é sobre o conjunto do dia. Nenhum ser humano, carnívoro, vegetariano ou onívoro, obtém toda a proteína de uma única fonte. O corpo precisa de variedade, precisa de aminoácidos diferentes. Precisa de proteína distribuída ao longo do dia, não concentrada numa única refeição. E os 20 alimentos dessa lista, combinados com inteligência, entregam não só a quantidade de proteína que o corpo precisa, entregam fibra que a carne não tem, antioxidantes que a carne não tem, compostos anti-inflamatórios que a carne não tem, microbiota saudável
que a carne não alimenta. Não estou dizendo para você parar de comer carne. Estou dizendo que você não precisa depender dela. Que a natureza plantou proteína em lugares que a maioria das pessoas nunca olhou. E que o prato mais inteligente é aquele que combina o melhor dos dois mundos, com consciência, com variedade e com informação real. Deixa um comentário me contando. Qual desses 20 alimentos você já consome? E qual vai incluir a partir de hoje? Eu leio todos os comentários e respondo com orientações específicas de como combinar esses alimentos para atingir sua meta diária de proteína. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a gente traz conhecimento sobre alimentação real, sem ideologia, sem extremismo, sem produto para vender. Só o que a ciência confirma e o que o seu corpo merece saber.